Ei, professor, eu tenho 3 dicas que vão te ajudar muito para você atuar com seu aluno com autismo aí na nossa sala de aula. Eu sei, depois da LBI, muitos alunos entraram na sala de aula e muitas vezes muitas dificuldades também aconteceram ali, né? São muitas crianças diferentes na mesma sala e muitas especificidades que a gente precisa se atentar. Hoje eu vim trazer 3 dicas simples, mas que tenho certeza que vai mudar muito o jeito que você lida com as atividades na sala de aula com seus alunos com autismo. Meu nome é Caroline Ferreira, eu sou psicóloga e analista do comportamento certificada e essas 3 dicas vão mudar muito como você maneja algumas atividades na sala de aula, como já mudaram lá quando eu comecei a atuar com autismo no começo. Bom, a primeira dica que a gente tem que pensar quando a gente falar de autismo é entender que como transtornos do neurodesenvolvimento, neste tipo de diagnóstico, muitas das nossas crianças têm questões sensoriais. Ou seja, quando a gente está falando de educação infantil, às vezes a gente tem várias atividades, né, com texturas diferentes para estimulação sensorial. Porém, muitas das nossas crianças podem ter muitas dificuldades em fazer atividades que envolvam texturas diferentes. Ou tem algumas crianças que têm preferência por atividades que envolvam texturas diferentes. Isso deve ao fato de que muitas crianças com autismo são hiperreativas, ou seja, reagem muito a alguns estímulos, ou hiporreativas, reagem pouco aos estímulos. A depender do perfil sensorial, ela pode buscar mais ou menos. Mas tá, como que você pode alterar ou ajustar isso dentro da sua sala de aula? Quando você tiver atividades que envolvam questões sensoriais, a primeira coisa que você tem que fazer é observar o que o seu aluno afasta ou o que ele aproxima. Isso vai ser muito importante para você ver o que você pode incluir ou excluir da sua atividade. Tem muitos alunos, por exemplo, que têm aflição ou não conseguem tocar em algodão, mas você pode usar estímulos sensoriais que não sejam dessa textura também para aquela atividade. Ao invés de colar, por exemplo, algodão na nuvem da atividade de colagem, ele pode colar papel picado. Então, a primeira dica se refere a gente alterar os estímulos que a gente usa a depender das necessidades do nosso aluno com autismo. Eu posso usar mais ou menos estímulos sensoriais a depender do que ele gosta ou o que ele não dá conta. Para você saber isso, um breve teste, ou seja, você usar ali com ele na hora, já vai trazer muitos dados para você. Então, sempre traga algumas possibilidades para que você possa adaptar para aquela criança. Ainda mais que você nunca tem uma criança só na sala de aula, né? Você tem várias. E aí você pode ter mais recursos para usar para cada uma delas. O segundo ponto, que é muito importante e que tem a ver com a questão sensorial, é sobre a necessidade de algumas adaptações ambientais. Às vezes, a gente tem crianças com autismo que têm muita dificuldade de ficar muito próximo aos outros amiguinhos ou tem muita dificuldades com muitos barulhos ou estímulos visuais. E aí, o que a gente vai precisar fazer é uma adaptação do ambiente. Algumas crianças, por exemplo, precisam sentar um pouquinho mais afastadas, algumas crianças precisam sentar mais à frente, algumas crianças precisam usar fones ou abafadores para diminuição dos estímulos auditivos do ambiente. Entender o que o seu aluno está precisando de alteração ambiental é essencial. E às vezes essa alteração ambiental pode ser também algumas saídas programadas que a gente chama da sala de aula. Tem alunos que aquele falatório de sala de aula ou simplesmente os barulhos que estão envolvidos numa sala de aula pode ser muita coisa. Se o seu aluno tem dificuldades como essa, você pode promover uma saída, né, com a mediadora da escola para dar uma volta no corredor a cada mais ou menos 20, 10 minutos, a depender do que o seu aluno precisa, para ele regulando sensorialmente isso. O que é mais importante aqui? A gente não tem que fazer o nosso aluno caber dentro da sala de aula. A gente tem que fazer com que a sala de aula seja mais interessante, mais motivadora e confortável para o nosso aluno, certo? E a terceira dica, que é muito importante também, é o uso da motivação, ou seja, o uso do que seu aluno mais gosta para as atividades. Vamos supor que você está falando do Egito numa aula de história. Só que o seu aluno não tá nem aí para o que está sendo falado, ou ele pouco entende algumas coisas em relação à história do Egito, mas ele gosta muito do estímulo sensorial areia. Talvez o que você pode fazer aí é usar a areia para ele fazer atividades do Egito. Ou ainda, eu posso usar personagens
de desenhos que ele gosta para caminhar dentro de um cenário do Egito. Ah, agora o Marshall vai entrar na pirâmide. Cadê a pirâmide? E ele consegue achar e colocar o Marshall na pirâmide. O que eu quero trazer aqui? Às vezes, para a gente conseguir garantir maior motivação, garantir maior engajamento e interesse dos nossos alunos com autismo naquela atividade que a gente está propondo, a gente precisa usar os itens que eles se interessam. Às vezes, são interesses do tipo desenhos ou estímulos sensoriais, mas às vezes podem ser até alguns estímulos da sala de aula. Tem alunos que adoram o ventilador, porque gostam de ver as pazinhas rodando. Você pode usar numa atividade de matemática, ao invés dele contar 3 maçãs num probleminha, pode ser 3 ventiladores. Eu tenho certeza que ele vai olhar muito mais para a página, para a sua folha de atividades, se tiver os ventiladores lá ao invés das maçãs. Ou ainda, se é um aluno que gosta muito de carros, você pode ensinar ele a saber o nome das formas geométricas através da montagem de carros. Você pode fazer um tangram e ele pode ir desenhando as formas geométricas ou nomeando as formas geométricas que contém dentro de um carro. São alterações que a gente faz no contexto, na estrutura, que tem a ver com a adaptação dos itens, dos estímulos que a gente usa, mas que estão relacionados ao tema que a gente está ensinando na sala de aula. O seu aluno com autismo pode aprender como qualquer outro aluno. O que a gente precisa trazer para ele são as condições ambientais para que ele aprenda melhor. Quais condições são essas que a gente falou hoje? A gente falou sobre adaptação sensorial, a gente falou sobre adaptação do ambiente e algumas adaptações de rotina, como por exemplo momentos de pausa, sair um pouco da sala e voltar, e também o uso de motivação para garantir maior interesse do seu aluno na sua atividade. Gostou dessas dicas aqui? Que bom, eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu dia a dia. Para não perder mais dicas como essa, é super simples, só ativar o sininho e esteja atento que toda terça-feira às 19 horas tem vídeo novo nesse canal. Até o próximo vídeo. Tchau!